Bom dia, meus irmãos. Como estamos? Prontos para mais uma viagem no conhecimento espírita? Pois é, como vocês já sabem, hoje a gente está tendo uma mudança na programação. Nós não estávamos programados para esta manhã, mas em função dos feriados e da festividade junina que não ocorrerão devido ao distanciamento social, vamos trabalhar e aprender, não é? E hoje nossa exposição para a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, onde aproveitamos a oportunidade para agradecer aos irmãos, aos benfeitores, aos nossos mentores, ao mentor da casa, Irmão Francisco de Assis, e a todos aqui presentes, tem o tema Camille Flammarion. Vamos mais uma vez passear um pouco pela história do Espiritismo e das personalidades importantes para o que constitui hoje a nossa religião. Nós temos aqui algumas imagens de Camille, que para quem não conhece a doutrina, como eu, por exemplo, no início, quando falava Camille, eu achava que era uma mulher, mas não é um homem. E Camille Flammarion tem uma importância muito grande para a doutrina espírita, e nós vamos entender nesta manhã. Ele que nasceu no dia 26 de fevereiro de 1842 e desencarnou em 3 de junho de 1925. Por isso a nossa homenagem hoje, dia 7. Né? Então, como ele desencarnou no dia 3, nós hoje vamos prestar uma homenagem a Camille Flammarion, porque nossa programação esse ano tem o objetivo de nós aprendermos sobre as personalidades e datas importantes para a doutrina espírita. Bom, Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion, foi um astrônomo, um estudioso psíquico e um grande divulgador científico francês. Ele é considerado um importante pesquisador e um popularizador da astronomia, e por essa razão recebeu vários e notórios prêmios científicos, tendo sido homenageado inclusive com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes que foram descobertos ao longo da história. Então nós podemos ver aí na imagem Camille Flammarion num telescópio observando o espaço, né? A sua área de estudo, seu campo de trabalho. Flammarion vem do galo romano e significa aquele que leva a luz, né? Nada a calhar, né? De fato, ele trouxe, junto com uma equipe muito importante, sob a coordenação do codificador Allan Kardec, luz para a humanidade, através do que nós consideramos como a terceira revelação. E nós temos aí uma cidadezinha onde ele nasceu, na França, uma imagem da região muito bonita, por sinal, e a gente vai conhecer um pouquinho da história de Camille Flammarion hoje. Então vamos aí falar um pouquinho sobre sua biografia, sobre alguns fatos importantes que permearam a vida de Camille Flammarion, que nasceu naquela cidadezinha que a gente viu, na província de Montigny-le-Roi, na França. Ele era o filho mais velho de uma família de 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. E devido a uma epidemia de cólera, seus pais faliram financeiramente e por essa razão foram obrigados a se mudar para Paris em setembro de 1856. Com a curiosidade aí, nessa época da epidemia de cólera, aconteceu algo muito triste para Camille. Ele perdeu a sua amada, sua primeira amada, vamos dizer assim, aos 10 anos. A menina que ele era apaixonado
desencarnou por cólera. Uma grande tristeza para ele. E aí a gente vê na imagem, inclusive, ele já mais adolescente, já envolvido nos estudos de astronomia, né? Bom, com 14 anos de idade, ele conheceu a austeridade da vida. Trabalhava cerca de 15, 16 horas por dia, mas mesmo assim ele mantinha o firme propósito de completar os seus estudos em matemática, língua inglesa e latim. Aos 16 anos, ele publica sua primeira obra, intitulada O Mundo Antes da Aparição dos Homens, e pouco depois, a excepcional Cosmogonia Universal, uma obra que lhe rende uma colocação no Observatório de Paris como aluno de astronomia. Então, a precocidade dele, né, com 16 anos, já trazendo obras consideradas importantes para a ciência da época, não é? Continuando ainda falando sobre ele, ele é chamado de popularizador da astronomia, e esse título ele não era muito bem visto pelos seus colegas astrônomos, que achavam alguns que ele colocava a astronomia num grau inferior ao que ela realmente deveria ser considerada. Embora ele tivesse tido muita expressividade, ele teve muita premiação, ele descobriu muitas coisas importantes, ele se debruçou sobre muitos estudos que hoje nos conduzem na nossa vida diária, né? Além disso, ele também foi divulgador do espiritismo. Tinha uma estatura regular, uma fisionomia expressiva, era um ilustre astrônomo que se concentrava em olhar toda a energia da sua alma. O olhar dele transmitia essa energia, toda a vivacidade do seu espírito. Ele era muito admirado e respeitado por aqueles que conviviam com ele e que não tinham essa visão distorcida do seu papel. Porque ele veio, de fato, trazer alguns conhecimentos na época que se contradiziam ao que se conhecia de fato, não é? E até o nome leva ao selo de sua natureza, por assim dizer. O signo estranho de seu destino, Flama Orionis. Isso está lá na Biografias, Artigos e Dados Espiritistas recopilados da revista Psicologia da Irradiação. Um astrônomo célebre, sábio e filósofo, extraordinário investigador francês. É também um famoso e respeitado autor espírita. Olha só aí, né? A completude e também, por algumas visões, a contradição, né? Foi presidente da Sociedade Francesa Astronômica, ou Sociedade Astronômica da França, se assim for melhor. Diretor do Observatório de Juvisy, que a gente vai falar mais adiante. E ele tinha um estilo encantador, como se refere o próprio Leon Denis. Foi ex-presidente da Sociedade de Estudos Físicos, encarnando em Montleroy, Haute-Marne, na França, num sábado, a 1h do dia 26 de fevereiro de 1842. E mais tarde ele viria a dizer que estava tão impaciente para chegar à Terra que não quis nem esperar os 9 meses. Ele veio logo com 7 meses. A região da cidade onde ele nasceu teve uma grande influência romana. É por isso que muitos dos seus habitantes tinham nomes dessa origem. Camille, por exemplo, tem essa origem romana. Era descendente de uma modesta família de lavradores. Aos 4 anos já sabia ler. Na escola comunal foi o primeiro da classe, conquistando nos primeiros cursos inclusive uma cruz de honra que ele guardava como recordação do seu primeiro mestre, o senhor Crapelet. Quando ele veio a desencarnar,
a sua esposa, Mademoiselle Gabrielle Camille Flammarion, quando solteira, Gabrielle Renaudot, era sua secretária. Foi quem assumiu a direção do observatório. E embora ela tenha vindo a desencarnar 2 anos após a morte de Camille Flammarion. Cabe aqui fazermos um parêntese que Gabrielle fora a segunda esposa de Camille Flammarion. Ele tivera uma esposa antes, a Sylvie Petit-Hugo, né, com quem ele casara, mas ela veio a desencarnar e quando ele ficou viúvo, ele casou-se com Gabrielle. Inclusive a história conta que havia um ciúme entre as duas, mas que Silvia, cerca de 2 anos antes de desencarnar, indicou Gabrielle para substituí-la em uma das comunidades, vamos dizer assim, que as mulheres da sociedade frequentavam, né? Vamos dizer assim, ela foi a substituta da cadeira de Silvia, né? Inclusive era uma relação bastante interessante, porque a esposa, a secretária e ele, né? Mas mesmo assim ele só veio casar-se com a secretária depois de ter se tornado viúvo da primeira esposa. Em 1858, com 16 anos de idade, Camille foi admitido como auxiliar no Observatório de Paris e fez parte do Bureau das Longitudes como calculador. Desde muito jovem se deu a conhecer no mundo das letras com a notável obra Pluralidade dos Mundos Habitados, que escreveu aos 19 anos de idade. Essa obra, inclusive, foi uma das obras que trouxe mais problema para ele, porque ela já tinha um certo caráter espírita, embora ele ainda não conhecesse a doutrina, e ela fez com que os astrônomos meio que se afastassem dele, mesmo que deixassem ele, alguns, né, claro, deixassem ele meio que de escanteio. Ele morou em Paris, no piso mais alto de uma casa que forma a esquina da Rua Cassini com a Avenida do Observatório. E ali ele se ligou muito, pois foi onde ele sofreu amargas vicissitudes da luta pela própria existência, onde gozou as maiores alegrias de sua vida, onde ele escreveu a maioria das suas obras que lhe deram fama, onde inclusive depois de casar-se ele morou com sua fiel companheira, esclarecida confidente de todos os seus trabalhos, que fora a sua preciosa secretária, como já dissemos. O gabinete dele era muito singelo, simples, mas nas paredes sobre o pavimento, em cima de mesas e cadeiras, por todos os lados só se via livros, periódicos, revistas, né? Folhetos, papéis espalhados por toda parte. A sua mesa sempre estava coberta de cartas, que chegavam todos os dias dos 4 cantos do mundo, e de provas para a sua revista da astronomia, que ele fundara em 1882, e para o novo dicionário enciclopédico. Durante cerca de 10 anos, Flammarion recebia quase todas as semanas extensas cartas de um senhor chamado Meret de Bourgogne, que o felicitava. Flammarion, demasiado ocupado para responder a tal desbordamento de entusiasmo, se contentava em dar-lhe graças de vez em quando por um breve bilhete de reconhecimento. Mas o que o destino prega, né? Flammarion já não se preocupava com o generoso Bordelais, quando um dia se apresentou um notário em seu domicílio, né, o que seria hoje um oficial de justiça, algo desse tipo, né? E que anunciou para ele que o Monsieur Meret, sentindo próximo seu fim e não tendo herdeiros, lhe legava totalmente, objetivando que a utilizasse para os seus estúdios, a bela e vasta propriedade que possuía em Juvisy. Lembram que a gente falou de Juvisy lá atrás? Então, e que se chamava no país o Castelo da Corte de França. Em 1883,
Flammarion fundou ali o Observatório Juvisy, que dirigiu durante toda a sua vida. Ele também foi presidente da Sociedade Astronômica da França e professor do príncipe imperial, né, Dom Pedro. Em 1923, presidiu a Sociedade de Estudos Físicos. Fez experiências, entre outras, com as médiuns Madame Girardin, na casa de Victor Hugo, em Jersey, a Mademoiselle Rouet e Eusápia Paladino, que nós veremos mais à frente. Aí está uma imagem do Observatório de Juvisy, né, que era considerada o castelo da corte da França. Esse palácio que foi construído em 1730 e que foi deixado por herança para Flammarion por esse senhor aí, Eugène Marais, que não tinha herdeiros. E aí tem um trechinho de uma das cartas que ele mandava para Flammarion. Flammarion não dava nem tanta importância assim, e que diz: ó, minha querida pátria, uma idade de ouro vai nascer. O astro Flammarion no céu acaba de aparecer. Nosso século possui um nome glorioso, admirado sobre a terra e conhecido no universo. Então, provavelmente, tinham alguma relação de outras vidas e que dava essa admiração por ele, né? Em 1882, em dezembro, quando Flammarion toma posse dessa imensa propriedade situada em Juvisy, depois de 2 anos de obra que ele consegue transformar o local no observatório onde ele trabalha por toda a sua vida. Esse observatório que ainda existe até hoje, está lá na França, em Juvisy. Aqui nós temos algumas obras literárias e científicas de Camille Flammarion, né? Nós temos 5 obras aí destacadas, as suas capas. A Pluralidade dos Mundos Habitados é a única traduzida aí nas capas para o português, mas as obras dele foram traduzidas em diversos idiomas, inclusive no português. E aqui nós estamos citando algumas apenas. Cosmogonia Universal, que foi a obra assim fenomenal, ainda garoto, ainda adolescente. Pluralidade dos Mundos Habitados, que também se destaca porque a obra, como eu já disse, traz um caráter muito espírita e que já faz com que haja um certo questionamento sobre os estudos de Flammarion. Temos aí ainda Das Forças Naturais Incomuns, que foi reeditado em 1907, Astronomia Popular, Memórias Biográficas e Filosóficas de um Astrônomo. Vejam aí como ele faz, né, esses links filosófico e científico. Os Últimos Dias de um Filósofo, Viagem Estática às Regiões Lunares, já bem científico esse. Estudos e Leitura sobre Astronomia, Atmosfera, Descrição Geral do Céu, O Mundo Antes da Criação do Homem, Os Cometas, Os Mundos Imaginários e os Mundos Reais, As Maravilhas Celestes, Contemplações Científicas, Sonhos Estelares, História do Céu, O Planeta Marte e Suas Condições de Habitabilidade, O Planeta Vênus, As Estrelas Duplas, que foi inclusive uma parte da ciência que ele estudou, que se destacou muito e que ele foi um dos precursores nisso, e O Pêndulo do Panteão. Então são algumas obras que Camille Flammarion deixou como legado. E aí a gente chama a atenção aí nesse ponto, porque é de espantar alguns fatos nessa bibliografia que ele nos deixa, né? Esse material nós conseguimos através do site radiopalermo.com.br, mas nós vemos que, como já dissemos, Cosmogonia Universal ele escreve apenas com 16 anos. E é uma obra muito importante porque é um livro de 500 páginas. Então, quem aqui nessa idade pode imaginar alguém escrever uma obra de 500 páginas? O irmão dele, Ernest, ele também era um grande amigo de Camille,
Tomou-se-lhe por livreiro e era responsável por publicar-lhe os livros. A primeira obra que Camille Flammarion escreve foi O Mundo Antes da Aparição dos Homens, também com 16 anos, mas a gente já percebe nessa fase que ele gostava mais de astronomia do que de geologia, tanto que ele vai parar no observatório, né? Estudar, se dedicar mais a isso. E assim era a sua vida. Passar mal, estudar demais, trabalhar em exagero. Quando ele já está casado, o lazer dele era para trabalhar, então ele diz que ele trabalhava para se divertir e se divertia para trabalhar. A lua de mel mesmo dele com Silvia, ele faz uma viagem de balão, e essa viagem de balão ele tem a intenção de estudar as correntes do ar, o movimento das correntes do ar, imagine aí. E a gente chama a atenção aqui do Dr. Edward Fournier, que em cima da cabeceira estava com o manuscrito da Cosmogonia Universal, e quando ele vê a obra ele acha que Camille Flammarion merecia uma posição melhor. O site autoresespiritasclassicos.com classifica Camille Flammarion como poeta das estrelas. Há outras obras e outras personalidades importantes que também o classificam como poeta dos céus, poeta dos astros, né? Tem vários, tudo quer dizer a mesma coisa. Mas, por exemplo, para Gabriel Delany, Camille Flammarion foi um filósofo enxertado em sábio. Ele possuía a arte da ciência e a ciência da arte. Flammarion, poeta dos céus, como denominava Michelet, tornou-se um baluarte do espiritismo, pois sempre coerente com suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. Então ele trouxe coisas realmente inimagináveis para a época e que hoje são pontos incontestáveis pela ciência. Temos mais algumas obras aqui de Camille, obras essas mais com postulado espírita, né? Que já tem um caráter mais espiritual, enfim. E temos aí uma correlação dessas obras com a pluralidade dos mundos habitados, que se encaixa lá no outro lado científico, mas que também tem uma relação com a questão da sobrevivência do espírito. E aí nós temos Narrações do Infinito, As Casas Mal Assombradas, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, Deus na Natureza, O Fim do Mundo e A Morte e Seu Mistério. Então, em um determinado momento da vida de Camille Flammarion, ele começa a se identificar e começa a estudar a questão psíquica humana, a psique, como diriam os filósofos, né? Eles começam a estudar mais, ele começa a estudar mais essa linha do homem, a questão espiritual e como é que se lida isso em relação à ciência. E aí no canto nós temos a mesma obra em duas versões. Acima nós temos a obra original, Stella, por Camille Flammarion, a obra francesa. E embaixo nós temos a mesma obra, Stella, traduzida para o português, uma edição da Federação Espírita Brasileira. Então a gente percebe um legado importante deixado por esse pesquisador notório e notável da nossa história. Mas vocês poderiam me perguntar, e afinal de contas, quando é que ele vem para a doutrina espírita? Quando é que ele passa a fazer parte dos fenômenos que a gente já viu quando estudou a vida de Allan Kardec na França, quando fizemos aquela viagem? Pois bem, o ano é 1861. Então, num dia que a história não narra, do mês de novembro, Camille Flammarion tem o primeiro contato com o espiritismo, folheando o Livro dos Espíritos na galeria do Teatro Odeon. Abrindo na página que ostentava o título
Pluralidade dos Mundos. Então vejamos que interessante, ele tinha uma obra, Pluralidade dos Mundos Habitados, e ele abre o Livro dos Espíritos justamente na parte que tem o título Pluralidade dos Mundos. Aí nós temos a imagem do Teatro Odéon, na França, né, onde foi esse primeiro contato com o Espiritismo. No mesmo ano, no mesmo mês, mas aí sim com a data cravada do dia 15 de novembro, uma data para nós interessante do ponto de vista histórico, porque é a data da proclamação da nossa República, ele, Camille Flammarion, ingressa na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a convite do presidente dessa instituição, o senhor Allan Kardec. Então aí, em 1861, esse encontro acontece e a partir daí novas descobertas e novos estudos fazem parte da vida de Camille Flammarion. Então nós pulamos agora para o ano de 1869, quando desencarna Allan Kardec, para também lembrarmos de um momento importante da história dos dois, quando Camille Flammarion profere o brilhante discurso de sepultamento de Allan Kardec no cemitério de Montmartre. Então, tornando-se espírita convicto, foi um amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, a quem chamava o codificador do espiritismo e a quem denominou o bom senso encarnado. No seu discurso ele usa essa nomenclatura para se referir a Allan Kardec, o bom senso encarnado. Então a gente percebe que foi uma vida intensa, embora eles tenham tido contato, na minha humilde opinião, por pouco tempo, né? Lembrando que Camille Flammarion conheceu a doutrina espírita em novembro de 1861. Em 1869, portanto, cerca de 8 anos depois, Allan Kardec desencarna. Então foi um momento muito intenso, de muitas descobertas, e a gente sabe isso e conhece isso do estudo da história do espiritismo, com os fenômenos de mesas girantes e de mediunidade de efeitos físicos, e as pancadas e a comunicabilidade, e todas as obras sendo feitas e sendo organizadas por toda aquela equipe montada pela espiritualidade em primeiro lugar e sob a tutela material de Allan Kardec. Vale aqui abrirmos um parêntese e voltarmos para o ano de 1868, porque é o ano em que Allan Kardec, no mês de janeiro, lança a última obra da codificação espírita, a Gênese. Então lembremos que Obras Póstumas é publicado depois do seu desencarne. Então, em 1868, ele publica a Gênese e, através da psicografia, Camille Flammarion escreve o capítulo 6 dessa obra. Então, a gente está estudando a Gênese e será que algum de nós já tinha percebido isso? Que o capítulo 6 é todo psicografado por Camille Flammarion. Então, a uranografia geral, sob orientação do espírito Galileu Galilei, olha a importância deste capítulo, ela é uma psicografia de Camille Flammarion. E aí a gente tem na nota de rodapé a seguinte mensagem: este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos e assinadas por Galileu, médium CF Camille Flammarion. Então, para quem não sabia, fica aí mais um aprendizado da doutrina espírita no nosso espiritismo. Em 1897, então aí já não tem mais Allan Kardec, né, no planeta, encarnado, mas existe ainda a continuidade do espiritismo, tanto que nós estamos hoje vivenciando e estudando ele, né? Camille Flammarion realiza as suas experimentações de efeitos físicos lá no Observatório de Juvisy. Lembram aquela casinha humilde que ele recebe do senhor, do Monsieur Marais,
né? Então nós temos aí algumas pessoas importantes a se considerar, porque é algo que realmente fez parte da base da doutrina espírita e que a gente tem como fortaleza para o que a gente acredita enquanto religião. Eu já falei sobre isso. Lembremos que na França o espiritismo ele não era tido como religião, mas como ciência. Nós aqui no Brasil é que damos essa vertente maior religiosa para o espiritismo. Mas bem, vamos aí. Estão vendo essa senhorinha aí do lado, Dona Eusépia Paladino? Então ela foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época. Então, na época, os cientistas foram estudar a mediunidade dela, de efeitos físicos, e ela foi a primeira médium que se submeteu a esses experimentos. Então, nós temos aí alguns nomes de cientistas importantes que fizeram parte dessa pesquisa. O senhor César Lombroso, que está aí do lado, com essa barbicha aí bem característica. O senhor Alexandre Assakoff, que nós já falamos dele também, já foi tema das nossas palestras esse ano. E Charles Richer, dentre outros, né? Temos abaixo duas imagens bastante interessantes e bastante instigantes, porque nós falamos muito de mesas girantes, de pancadas, de coisas que levitam, que saem do chão. E aí nós temos duas imagens. Do lado esquerdo, nós temos a médium Eusápia Paladino. Temos um outro médium ali que nós não temos a identificação dele. E ao fundo, nós temos Camille Flammarion de barbas e aparentemente uma mulher ao seu lado, não dá para a gente identificar muito bem também, observando o fenômeno. Do lado direito, nós já temos o que? Observem que a mesa já não está mais presa ao chão, ela está levitando, ela está suspensa, vamos dizer assim. E a médium ali já com uma característica mais impositiva, o médium da frente também. E Camille Flammarion, como diz o texto aí embaixo, né? Levitação da mesa, realizada por Eusápia Paladino em 27 de julho de 1897. E Camille Flammarion, genuflexo, controla a manifestação da médium. Então aí a gente chama a atenção. Genuflexo, para quem não sabe, tem a ver com a posição que ele está, agachado, abaixado, né? Segurando provavelmente a mesa para que ela não subisse demais, vamos dizer assim, não viesse causar algum ferimento, né? Algum problema aos presentes ali. E essa expressão, para quem nunca ouviu, ela remete ao genuflexório, que é aquela madeira que fica no banco das igrejas, que a gente coloca numa certa posição para ficarmos de joelho no momento do ofertório, no momento em que o padre faz a menção ao corpo e sangue de Jesus Cristo, né? Que aí vem a comunhão. Então, a gente fica ajoelhado no genuflexório. Então, essa posição né, ali que a gente fica abaixado, né? A gente, no caso, o católico fica. Então, ela está representada aí nessa imagem. Então, quando se diz que Camille Flammarion está genuflexo, controlando a manifestação da médium. Olha aí a importância do controle da comunicação. Se ele deixasse ela à vontade, a mesa poderia subir demais e machucar alguém ou até ela mesma. Então precisa ter aí um responsável por coordenar, controlar este fenômeno, no caso aí de efeito físico. Bom, estamos chegando ao final, mas antes nós temos aqui algumas curiosidades. Primeiro, Camille Flammarion, ele dá nome ao ciclo de Flammarion. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 54 anos ocorre um eclipse solar que é visto em todas as regiões do planeta. Então, este período
de intervalo entre um eclipse e outro é chamado de ciclo de Flammarion. É claro que existem outros eclipses mais parciais ou até totais que não são vistos no planeta todo, são vistos em algumas regiões apenas. Mas este em especial, que ocorre a cada 54 anos, ele tem o espaço de um e outro, é chamado de ciclo de Flammarion. Outra curiosidade, a de número 2, ele tem o seu nome perpetuado em uma das crateras lunares. Então, brincadeiras à parte, tem um buraquinho lá na Lua que tem o nome de Camille Flammarion. Tá vendo que é para quem pode? Nenhum de nós tem um nome lá no buraco da Lua. Terceira curiosidade. Em 1912, o astrônomo alemão Max Wolf dá ao planetóide número 605, que ele descobrira, o nome de Juvissia. Juvissia em homenagem ao Observatório de Juvisy, que Camille Flammarion recebera lá do Messier Meret. E outra curiosidade, essa eu acho que vocês já, se não nunca atentaram para isso, a partir de hoje vão saber. O seu irmão, aquele irmão que ajudou a publicar o primeiro livro dele de 16 anos, que era mais novo, porque a gente lembra que Camille Flammarion era o mais velho dos 4 irmãos, ele que vem mais tarde, Ernest, fundar a editora Flammarion, que existe até hoje, né? Com o nome da família. Mais 2 observações. A penúltima, Camille Flammarion dá nome a 3 observatórios aqui no Brasil. Um em Fortaleza, o Observatório Popular Flammarion. O outro na cidade de Matias Barbosa, em Minas Gerais, o Observatório Astronômico Camille Flammarion. E o terceiro, o Observatório Camille Flammarion, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. E por fim, eu já deixei por fim mesmo, porque eu gosto de polêmica, em uma de suas obras, ele persegue com tamanha tenacidade as hipóteses anímicas que coloca em dúvida a sua própria mediunidade. Então fica aí a reflexão para nós. Se Camille Flammarion, que teve tanta importância na construção do espiritismo, duvidava de sua mediunidade a ponto de considerar que as hipóteses anímicas fossem muito grandes nele, quem somos nós, réis mortais, para imperfeitos, como a gente gosta de dizer, né? Para dizer que não temos animismo, ou para temer algumas questões nesse nível. Então ele, lá naquele tempo, tinha tanta preocupação com isso, o que garante que nós não teríamos também, né? Fica aí essa interessante observação para nós nesse momento. Não encerrou ainda, tenham calma, segurem aí mais um pouquinho. Eu vou passar as referências aqui antes de fazer o encerramento de maneira diferente, né? Tem uma observação que eu esqueci de falar também em relação ao observatório. Eu disse que ele tinha sido professor do príncipe, não foi? Do Império. Mas tem uma ocasião também que Dom Pedro, em férias, viaja para lá, para a França, vai visitar Camille Flammarion e faz o plantio de um cedro do Líbano, um pinheiro, né? Cedro do Líbano, ele mesmo, o imperador, lá no terreno do observatório. Isso fica muito marcado na história dessas personalidades importantes. Então vejamos como Camille Flammarion tem vínculos, inclusive com Napoleão III, que fica muito espantado com o caráter das suas obras e que deseja conhecê-lo, mas ele dá pouca importância e acaba nem indo conhecer Napoleão. E é muito interessante. Mas isso é para vocês estudarem mais, é por isso que eu estou falando. Quem tiver interesse, eu descobri um site, Sociedade de Estudos Espíritas Camille Flammarion,
que é uma espécie de centro espírita que fica aqui no Brasil, no Jardim Líbano, em São Paulo. E lá vocês têm muitas informações interessantes, que foi a nossa maior fonte de pesquisa. É o www.camileflammarion.org.br. Então aí tem já a biografia.htm. Isso foi pesquisado em 5 de junho de 2020. Quem tiver interesse, além disso, nos ajudou e muito o SlideShare de Ricardo Plá, também com a biografia pesquisada no mesmo dia. As imagens, como vocês já sabem, são do Google. E assim, nós temos que agradecer a espiritualidade por mais uma oportunidade, por mais um momento de estudarmos um pouco mais a doutrina espírita. E vamos passar para o final. Calma, né? Eu disse que ainda não tinha acabado. E nós vamos finalizar com uma mensagem de Camille Flammarion, né? Desse personagem tão importante para o Espiritismo. E essa mensagem, que é muito antiga, ela é de 22 de janeiro deste ano, foi proferida nessa sociedade de lá do Jardim de lá de São Paulo, lá onde a gente fez a pesquisa, e foi proferida através da médium Vera Lúcia Proença. Quem tiver interesse, eu tenho certeza, depois vai pesquisar esse site para poder obter maiores informações, inclusive sobre essa questão que a gente citou no final, do animismo, como ele via essa coisa anímica em relação à sua mediunidade. Mas vamos nos preparar para o encerramento dessa doutrinária, dessa nossa exposição, e a gente vai passar para o próximo. Temos aqui um vídeo, vocês vão acompanhar as imagens enquanto eu vou ler aqui a mensagem, ok? E assim que eu terminar de ler a mensagem e me despedir, vocês podem fechar, porque o vídeo ele é longo, mas a gente não precisa ir até o fim. O vídeo é só para a gente ter uma imagem enquanto ouve a mensagem que Camille Flammarion deixou para o Centro Espírita que recebe o seu nome lá em São Paulo. Belas imagens do telescópio Hubble. Abaixei um pouquinho o som para que a gente possa ter o áudio do universo, dessa galáxia. As imagens são reais, né? Se é do telescópio Hubble, são reais. E vamos à mensagem. Quando ainda nos primórdios da doutrina, em que o irmão Kardec trazia todo o esclarecimento e a boa nova do mestre Nazareno em sua maior pureza, eu me debruçava em cálculos astronômicos na Universidade de Juvisy, na França. Sonhador que era de mundos, planetas e universos sem fronteiras. Quando da despedida do mestre de Lyon, coube a mim tecer umas palavras em sua homenagem póstuma. Não fazia ideia da grandeza que tudo isso alcançaria. Nesse universo infinito de idas e vindas corpóreas, de várias formas e densidades, o espírito vai pouco a pouco se aprimorando, e assim também os mundos em que habita. Tudo se transforma com o tempo. Nada existe na criação divina que seja estático. A evolução ocorre ininterrupta, e com isso vão surgindo novos reinos de vida, onde o sopro do Criador se faz presente.
A maior responsabilidade que repousa sobre nós é aproveitarmos o tempo que dispomos para contribuirmos nessa evolução. Começa individual, depois vai num crescente, assambarcando vidas, outros seres. Estamos unidos numa aldeia interplanetária. Cada ato que praticamos reflete no mais longínquo infinito. Talvez seja de difícil entendimento, então vamos usar o recurso do pensamento. Pensemos na lua, no seu solo. Pensemos que estamos juntos, reunidos, caminhando nela. Viram? Estamos lá. É mais ou menos assim que funciona. Num átimo de milésimo de segundo. Estou onde meu pensamento quer estar. Por ora, precisamos dar mais atenção ao que estamos fazendo com os nossos sentimentos. Esse universo de sentimentos que temos vivido nessa transição é deveras conflituoso. É bom podermos ter sempre paciência, bom senso e estarmos dispostos às mudanças pelo nosso bem e pelo bem maior. Gosto muito de descobrir novas galáxias. Sempre estou, quando posso, em minhas pesquisas astrais. No trabalho espiritual, tenho visto muitos se perderem por terem abandonado seus objetivos de vida, seus dons, seus talentos. Para um crescimento espiritual, é conveniente que aprendamos a unir a razão ao coração. Se eu posso sentir, eu posso pensar. Penso em solidariedade, logo sinto solidariedade. É como o alinhamento dos planetas, harmônico, divino, tudo na ordem da justiça universal. Nada está solto ou ao acaso em ponto algum do universo. Bem, depois de tantas palavras, eu tenho um agradecimento a vos fazer. Minha vida como astrônomo também me levou a encontrar Deus em tudo. Deus na natureza. E aí ele vem dizendo ao centro espírita que tem o seu nome: agradeço a essa casa que me honra com meu nome e que humildemente estou acompanhando seu crescimento desde sua fundação. É muito bom ver que vocês estão se empenhando cada vez mais em aprimoramento e trabalho. Não tenham medo do novo, novas ideias, novas condutas. Tudo pelo trabalho em favor dos irmãos carentes de esclarecimento e pão. Que a paz de Jesus seja com todos. Um sol de amor em vossos corações, filhos queridos. Com respeito e atenção, Camille Flammarion. E assim, meus irmãos, encerramos esta exposição do dia, agradecendo por mais uma oportunidade, agradecendo a todos e a espiritualidade em especial, que nos envolve, que nos abençoa, que nos intui. Muito obrigado, um bom dia a todos, que assim seja.